Fala galera, e aí, todo mundo bem? Galera, hoje nós vamos resolver um exercício utilizando o método simplex. O método simplex é um método de resolução basicamente a partir da modelagem de um exercício de pesquisa operacional, mais especificamente um exercício de programação linear, ok? Então a gente já está com um exercício aqui já modelado, certo? Um exercício de programação linear, que a gente tem o objetivo seguinte: maximizar esse meu z, certo? Que ele tá por objetivo isso daqui, ó, 6x1 mais 5x2 mais 4x3. E as restrições que nós temos são todas essas aqui que eu vou destacar, ó. Então as restrições são 2x1 mais x2 mais x3 tem que ser menor ou igual a 240, o x1 mais o x3 mais o 2x3 tem que ser menor ou igual a 360 e 2x1 mais x2 mais 2x3 tem que ser menor ou igual a 300. E tem que saber que o x1, o x2 e o x3 são aquelas variáveis, são aquelas restrições de não negatividade, eles são positivos, maiores ou iguais a zero, ok? Bom, esse é o meu problema. Para resolver então a partir do método simplex, a primeira coisa que eu sou obrigado a fazer é falar sobre as variáveis de folga. Então olha lá, pensando nisso, eu fiz aqui um esbocinho do que a gente vai conversar. O que são o tal das variáveis de folga, pessoal? A tal da variável de folga ela é muito interessante para a gente aqui em engenharia. Por quê? Olha só, vamos pegar, por exemplo, essa primeira linha aqui. Então eu tenho assim, ó, aqui 2x1 mais o x2 mais o x3, ele tem que ser menor ou igual a 240, certo? Vamos supor que você foi lá e substituiu os valores de x1, de x2, dando um exemplo aqui, tá? Eu sei lá, eu falei que o x1 vale 1, o x2 vale 2 e o x3 vale 3, ok? Isso daqui vai dar 2 vezes 1, dá 2, mais 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7. 7, ele é menor ou igual a 240? Sim, tá certo, certo? 7 é realmente menor que 240, beleza. Mas, pessoal, você pode me perguntar, 240 menos 7, isso daqui não dá 233, certo? Para onde vão esses outros 233? Então, para isso, galera, a gente introduz o conceito de variável de folga, porque a variável de folga, o que ela faz? Ela transforma uma inequação em uma equação, tá? Então, a inequação vira uma equação quando você coloca a variável de folga. Então, como nesse exemplo aqui, né? 7 realmente ele é menor do que 240. Então, sobram 200, está usando 7, vão sobrar 233. Para onde vai isso? Para isso, galera, quando a gente introduz esse conceito de variável de folga, eu posso falar então que no lugar de colocar 2x1 mais x2 mais x3 menor ou igual, o que eu faço? Eu coloco 2x1 mais x2 mais x3 mais uma variável de folga, quer dizer, pode ser qualquer número, poderia ser um y aqui, poderia, mas você indicando que isso daqui é a minha folga, ele transforma então a minha inequação em uma equação, beleza? Então esse é o conceito de variável de folga. Basicamente em engenharia, galera, quando a gente está falando sobre conceito de folga, olha só, a gente tem uma coisa muito interessante. Isso quer dizer o seguinte, ó, olha para cá, quer dizer que tudo isso daqui, ó, todos esses daqui são as minhas restrições, certo? Para eu colocar a folga aqui dentro, quer dizer, é a minha sobra, né? Basicamente é o que está sobrando de um determinado, da sua determinada restrição. Então vamos lá, pessoal. Introduzindo então o primeiro passo aí o nosso exercício é colocar o conceito de folga, beleza? Para colocar o conceito de folga, então eu vou escrever aqui, ó, primeiro passo, beleza? A gente vai fazer a folga. Para fazer a folga, então eu vou adicionar a essa minha primeira equação um F1, a essa minha segunda equação um F2 e essa minha terceira equação um F3. São 3, não são? Então eu vou adicionar as 3 variáveis de folga, beleza? Vamos ficar assim, ó, deixa eu pegar minha caneta azul aqui, galera. Olha lá, ficaremos assim então, ó, 2x1 mais x2 mais x3 mais a minha folga 1 igual a 240, beleza? Então a gente transformou a primeira inequação numa equação. Galera, dando sequência, então vou até descer mais um pouquinho aqui, ó. A minha segunda inequação, né, vai virar uma equação, então vai ficar x1 mais 3x2 mais 2x3
Só que aqui em cima, como eu tenho a folga 1, então agora aqui passa a ser minha folga 2, beleza? Igual a 360. E aqui, dando sequência, é a mesma coisa. Então, 2x1 mais o x2 mais 2x3 mais a minha folga 3, ela é igual a 300. Não posso me esquecer também da função objetivo. Então, a função objetivo, ela também tem que ser introduzida a variável de folga, beleza? E aí, galera, para a gente introduzir a variável de folga, a gente costuma pegar todo mundo, então, que está do meu lado direito da equação. Olha lá, ó. Então, todo mundo que está aqui desse lado, eu vou passar ele para o outro lado. Vai ficar assim, galera. Olha que interessante, ó. Ficaremos, então, que z menos 6x1, passei da direita para a esquerda, menos 5x2, menos 4x3, e não é obrigatório você escrever as variáveis de folga aqui, mas se você quiser, você tem que saber que elas estão zeradas, então seria mais 0f1, mais 0f2, mais 0f3, isso daqui tudo tem que ser igual a zero. Você passou todo mundo do lado, agora fica todo mundo igual a zero. Beleza? Então esse é o primeiro passo do exercício, galera. É a parte, eu acho que talvez mais complicadinha, porque você não pode errar. Faça com cuidado, passando cada um para o seu respectivo lado. Não tem erro, galera. É bem difícil errar se você fazer devagar. O método simplex, ele é um método de muito cuidado. Então você ir bem devagarinho que dá certo. Tá, galera? Vai devagar que dá certo. Segundo passo, então. Segundo passo agora do exercício, nós vamos ter que equacionar isso daqui, certo? Então, nós vamos fazer uma tabela, certo? Uma tabelinha aí para a gente organizar nossos valores. É a tabela simplex. Eu gosto até de chamar assim, ó, de tabela simplex. Beleza? Bom, a tabela simplex, nós vamos observar isso daqui tudo em azul e nós vamos começar a montar. Galera, para montar minha tabela, eu sou obrigado a escrever x1, certo? O x2 são as minhas variáveis que eu tenho aí e o x3, tranquilo? Ao lado deles eu vou colocar minha folga 1, ao lado da folga 1 a folga 2, da folga 2 a folga 3, e eu vou chamar de B, que seria as minhas restrições, né? Minha quantidade que eu tenho, minha disponibilidade. Galera, só dizendo para vocês, isso daqui, ó, em engenharia seria a minha utilização do recurso, tá? Utilização, beleza? Essa daqui seria a minha disponibilidade, ó, disponibilidade. E as folgas, pessoal, representam as sobras, tá? Então, em engenharia, a gente tem essa interpretação. Então, utilização, sobra, disponibilidade. Utilização, sobra, disponibilidade, beleza? Então, olha lá, galera. Aí a gente tem a nossa tabela simplex. Vamos fazê-la bem devagarinho, para a gente tomar cuidado e sempre observar as coisinhas aí, tá? E aqui na minha esquerda, eu vou escrever as folgas e a minha função objetivo. Então, vai ficar assim, ó. F1, aqui vai ficar o F2, aqui vai ficar o meu F3 e aqui vai ficar o meu Z representando o meu objetivo. Tranquilo? Olha lá, galera. Então a gente está assim. Vamos agora começar a preencher essa nossa tabela. Essa nossa tabela, galera, ela vai começar assim, ó. Olha lá. Então aqui vai ser 2. Se eu for observar, então aqui na primeira equação tem 2, né? Então 2. O x2, galera, olha lá, ó. Então, 2, 1, 1, 1, 0, 0. O F2 e o F3 aqui em cima é 0, beleza? Então, a gente vai ficar assim, ó. 2, 1, 1, 1, 0, 0. E aqui a minha disponibilidade, meu termo independente é 240. Beleza? Dando sequência, vê se já está começando a cantar o segundo aí, a folga 2. Olha lá, ó. Vai ficar assim. 1, 3, 2, 0. O F1 não aparece aqui, mas o F2 aparece. O F3 vale 0. E aqui 360. Beleza? E olha lá, galera. Indo para a última nossa aí, ó. A gente tem 2 aqui. 1, 2, 0, 0, 1. E aqui 300. E a minha função objetivo, cuidado, porque aqui ele não entra, eu começo pelo menos 6. Então, vai ficar menos 6, olha lá, menos 5, menos 4, 0, 0, 0 e aqui 0, certo?
Gente, chegou até aqui, essa é a primeira parte da tabela simplex, tá? Muito importante você ter montado isso daqui e não se esquecer, tá, galera? Nós vamos montar ela bastante, vamos ficar com isso daqui bastante, fazendo e refazendo esse conceito, tranquilo? Bom, cheguei até aqui, o que eu analiso agora aqui? Eu vou analisar na minha última linha, que é da minha função z, tá? Qual que é o valor negativo, tá? Que ele, em módulo, né? Se você colocar o valor em módulo, ele é o maior. Então, o meu maior valor negativo. Galera, o meu maior valor negativo, nesse caso aqui, ó, olha lá, é o menos 6, concorda comigo? Então, esse menos 6 aqui é o meu valor maior negativo. Então, se ele é entre menos 6, menos 5, menos 4 zeros, não preciso nem dizer, né? Ele é o meu maior valor negativo, a coluna dele é que será analisada. Então, beleza, olha lá, ó, vou analisar a coluna dele. E aí, para saber quem da coluna dele que eu vou escolher, tá? É um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai fazer um teste. Vem comigo aqui, ó, analisando esse teste, que é o que a gente chama do teste do mínimo, tá? Então, essa minha coluna é chamada de coluna pivô, e eu faço o teste com a minha coluna pivô, tá? Sempre fazendo o teste mínimo. Então, olha lá, ó, vou escrever aqui, ó, teste mínimo. Beleza? O que significa o teste mínimo? Eu vou fazer no teste mínimo sempre assim, ó, o termo independente dividido pelos elementos da coluna pivô, certo? Então, da coluna pivô. Então, ficaremos assim, ó, galera. Olha lá. Eu tenho que aqui na minha coluna pivô, o primeiro elemento é o 2. Aqui tem 240, então vai ficar 240 dividido por 2. O segundo é 360. 360 dividido por 1, que é o que está aqui, beleza? E o último é 300 por 2 da coluna lá, ó. 300 por 2. Não preciso nem dizer que o zero vai dar zero. Então, olha lá, o teste mínimo que eu vou pegar, não contando o zero, claro, tá? Eu vou pegar isso daqui, vai ficar 240 por 2 vai dar 120. Aqui vai dar 360. E aqui, galera, vai ficar 300 por 2 dá 150. Bom, o valor mínimo que eu obtive foi esse daqui, ó, referente à primeira linha. Então, se eu obtive ali, galera, olha lá, ó, o valor mínimo para a primeira linha, eu volto para cá e eu sei que se ali deu que o teste mínimo foi para essa primeira linha, quer dizer que esse elemento aqui, tá, da primeira coluna, da primeira linha, ele é meu elemento que a gente vai chamar de pivô. O que é o tal do pivô, galera? O elemento pivô é um elemento que ele vai sair. Então, como assim? A folga 1 minha vai trocar de lugar com esse x1. Então, em vez de escrever folga 1, eu vou escrever x1 a partir de agora. Quer dizer, eu vou começar a analisar, então, a partir desse meu elemento pivô. Olha lá. Então, eu vou ficar assim, ó. Eu vou fazer bem rapidinho de novo a minha tabela. Então, x1, x2, x3, f1, f2, f3 e o b. Certo? E aí, galera, eu vou colocar, então, no lugar do meu F1, vou escrever X1. Então, vai ficar X1, F2, olha lá, F3 e o Z. Tranquilo? Então, olha lá, galera, vindo aqui, então, para essa partezinha, olha como é que ficou. Eu vou reescrever basicamente a mesma coisa, só que agora eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Essa minha primeira linha, galera, que estava aqui, eu vou dividir ela todos pelo elemento pivô. Então, essa primeira linha, então, além de ter mudado de F1 para X1, eu vou dividir ela inteirinha por 2, que é o meu elemento pivô. Por que você faz isso? Por que eu divido pelo elemento pivô? Galera, o meu objetivo é único a partir de agora. Eu tenho que fazer aparecer 1, 0, 0, 0, beleza? Aqui também, na minha variável 2, tem que aparecer 0, 1, 0, 0. Ou seja, galera, vem aqui comigo, ó. Eu tenho por objetivo tanto o meu x1 quanto o meu x2 aparecerem matriciais, basicamente, né, vetores matriciais, assim, ó. Eu tenho que ficar com 1, 0, 0, 0, e aqui tem que ser 0, 1, 0, 0. Beleza? Então, vai ter que aparecer aqui, ó, esse daqui, em vez de ser 2, tem que ser 1, 0, 0, 0. Aqui, em vez de ser 1 tem que ser 0, aqui tem que ser 1, 0, 0. Esse é meu objetivo. Eu tenho que chegar no final com isso daqui em mãos. Tranquilo, galera? Então, vamos lá, ó. Dividindo a primeira linha, então, por 2, eu vou ter lá, ó. O 2 dividido por 2 vai dar 1, tranquilo? Então, vai ficar 1.
O 1 dividido por 2, isso daqui vai me dar meio. O 1 por 2 vai me dar meio, tá? E o 1 por 2 vai me dar meio. O 0 continua 0, aqui continua 0. E o 240, galera, agora vira 120. Beleza? Até puxar essa linha aqui, ó. Tranquilo, galera? Bom, as outras eu vou repetir e vou escrever ela normal. Então vai ficar 1, 2 e menos 6. Aqui vai ficar 3, 1 e menos 5. Aqui vai ficar 2, 2 e menos 4. Aqui vai ficar 0, 0, 0. Aqui vai ficar 1, 0, 0. Nessa última parte, 0, 1, 0. 360, 300 e 0. Ok? Então, sem muito segredo, eu cheguei nessa minha partezinha e agora eu tenho que fazer aparecer essa coluna aqui, que tem 1, 1, 2 e menos 6, aqui tem que virar 0, aqui tem que virar 0 e aqui tem que virar 0. Galera, é muito simples essa operação que eu vou fazer agora. Qual que é essa operação que eu vou fazer agora? É o famoso escalonamento. Então eu vou escalonar. Olha lá, eu vou manter sempre essa primeira linha aqui inteira e eu vou brincar com as outras lá. Então, ó, se eu pegar essa minha primeira linha, multiplicar ela inteirinha por menos 1, tá? Então todos os elementos agora estão negativos e somar com a segunda vai me dar muito bom, porque daí eu vou zerar esse elemento. Se eu pegar essa primeira linha aqui, pessoal, continuando com ela, e eu multiplicar por quanto para ter que sumir com essa outra aqui, ó. Então eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho que multiplicar ela inteira por menos 2, tá? Então multiplicando essa primeira linha inteira por menos 2 e somando com a terceira linha, eu consigo zerar e fazer aparecer um 0 aqui, beleza? Os outros elementos, é claro, vão dar outros valores. Mas o meu objetivo é zerar aqui. E nessa última, galera, olha lá, eu vou pegar então a minha primeira linha e vou brincar com ela. Quem que eu tenho que multiplicar a primeira linha inteira para sumir com esse menos 6? 6, né? Então eu tenho que multiplicar ela inteirinha por 6. Beleza? Olha lá, galera, essas são as operações de escalonamento que eu vou fazer, tá? Então vamos seguir com isso daqui. Vou até fazer aqui em cima, ó, dando sequência, beleza? Se você quiser, você dá até um pause aí no vídeo, pessoal, para ficar até mais fácil de você observar o que vai acontecer agora, tá? Então,